Olá, Web Developers! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro dia da semana Multistack aqui da Treina Web. Sou Akira Hanashiro, especialista em desenvolvimento web, e estou mega empolgado com o que a gente vai ver essa semana. Onde nós vamos juntos e do zero desenvolver um projeto prático para que você possa conhecer o desenvolvimento multiplataforma de ponta a ponta. Nosso objetivo com esse workshop é que você acompanhe o ciclo completo de desenvolvimento de um projeto, que vai permitir ao usuário acessar um sistema de qualquer dispositivo, seja ele web ou mobile. Esse projeto será desenvolvido pensando em uma startup, que oferece agendamentos de limpeza com diaristas cadastradas. Iremos chamar essa empresa fictícia de e-diaristas. O objetivo final é facilitar a vida do cliente que precisa do serviço de limpeza, mas não conhece ninguém de confiança para realizar. Durante o workshop, criaremos uma parte do sistema dessa startup. Nós vamos desenvolver a busca de diaristas utilizando como base o endereço da sua casa e a sua geolocalização em dispositivos móveis. Também vamos criar um sistema administrativo para controlar essa aplicação. Tudo isso vai ser desenvolvido com uma arquitetura super moderna e bastante utilizada no mercado atual. Nossa aplicação web e nosso aplicativo mobile estarão conectados a uma única fonte de dados através de uma API, que por sua vez está ligada a um banco de dados, que é utilizado para o armazenamento de todas as informações. Assim, poderemos acessá-las sempre que necessário. E se você ainda não sabe o que é uma API ou como funciona um banco de dados, não se preocupe, porque vamos aprender no andamento das aulas. Já a nossa aplicação administrativa ficará ligada diretamente ao banco de dados, e é através dela que vamos cadastrar novas diaristas no sistema. E como que vai ser o desenvolvimento desses recursos dentro do workshop? Nas duas primeiras aulas, vamos desenvolver uma aplicação web front-end, utilizando React e Next.js. Além de conhecer uma série de práticas e conceitos de desenvolvimento moderno. Na terceira aula, vamos desenvolver a aplicação administrativa, utilizando PHP com Laravel ou Python com Django. Não se preocupe se você ainda não conhece essas ferramentas ou não sabe qual linguagem seguir. Quando chegar o momento, vamos te ajudar a escolher uma das duas linguagens. Mas vale lembrar desde já que a gente vai ver como desenvolver a mesma aplicação nas duas linguagens. Desse modo, independente da trilha escolhida, você não vai perder nada. Já na quarta aula, vamos desenvolver a API que vai mostrar todas as diaristas que atendem ao endereço do cliente. Aqui, você também vai utilizar as tecnologias escolhidas na terceira aula. Na quinta e última aula, vamos criar um aplicativo mobile utilizando React Native, Expo e outras ferramentas que facilitam o desenvolvimento, além de abrirmos turma para formação completa. Beleza, agora você já sabe o que a gente vai desenvolver, as tecnologias, a arquitetura, o que a gente vai aprender em cada dia. Então vamos começar a nossa primeira aula. Só lembrando que se você ainda não entrou na nossa comunidade no Discord, já clica aqui embaixo no botão, já faz agora, porque por lá a gente vai ter bastante interação, networking e o suporte para as dúvidas vai ser tudo por lá. E também lembrando que para conseguir o certificado lá no final do workshop, você precisa confirmar presença nas 5 aulas. Então bora lá! Antes de botarmos a mão na massa, vamos ver uma breve revisão de alguns conceitos importantes. Sites são feitos de arquivos, assim como os que você tem no seu computador, como texto, imagem, música, etc. E também tem os arquivos HTML, CSS e JavaScript. Os navegadores leem esses arquivos e, de acordo com os códigos que escrevemos, conseguem exibir tudo o que você vê no seu navegador. Todos esses arquivos ficam em algum computador em algum lugar no mundo. São computadores bem mais poderosos, com muita memória e processadores mais potentes. Como esses computadores têm o objetivo de nos fornecer serviços e dados, são chamados de servidores. E como nossos computadores e smartphones consomem esses serviços, eles são chamados de clientes. Para que servem HTML, CSS e JavaScript? De forma bem resumida, HTML serve para indicarmos a estrutura da nossa página. Um título, um parágrafo, uma imagem, uma caixa de texto, um botão. CSS serve para definirmos a aparência desses elementos, como cores, bordas, posicionamento e até animações. E o JavaScript é uma linguagem de programação que nos permite fazer várias coisas. A gente pode validar se o CPF digitado pelo usuário é válido, ou mandar abrir um menu quando o usuário clicar em um botão. Nós vamos trabalhar com o React, que é uma biblioteca criada pelo Facebook. Ele serve para criarmos componentes. Componentes são elementos da interface que podem ser reutilizados, como um simples botão ou um menu.
Nós programamos os componentes, seu comportamento, aparência e utilizamos para criar as nossas telas. Para criar componentes, o React usa algo chamado JSX, que se parece com HTML no meio do JavaScript. Os navegadores não entendem isso, por isso nós precisamos converter nossos códigos para JavaScript. Claro que isso tudo é feito automaticamente, ficando invisível para nós. Bom, eu criei aqui no Notion uma checklist para a gente seguir. O link está aqui na página, embaixo do vídeo. Você não precisa ter conta no Notion para acessar. Vou até aqui abrir numa guia anônima para mostrar. Então, até sem conta você consegue acessar. Só que se você tiver uma conta, você vai poder duplicar essa checklist para sua conta. E tendo essa checklist, você pode até mesmo vir aqui e exportar para PDF. Então, para começar, você precisa ter o Node e o VS Code instalados. Se você não tiver, eu deixei o link aqui para download. E se você não souber instalar, eu também deixei um guia de instalação, que vai te mandar para um post lá do nosso blog com o passo a passo. Então, primeiro eu vou criar uma pasta onde a gente vai guardar todos os projetos que a gente vai desenvolver durante a semana aqui do Multistack. Eu vou chamar a pasta de TreinaWeb Multistack. E para iniciar o nosso projeto, vamos abrir o terminal aqui dentro dessa pasta. O modo de abrir o terminal dentro de uma pasta varia se você está no Windows, Mac ou Linux. Se você não sabe abrir o terminal, eu vou mostrar um jeito bem simples que funciona para os 3 sistemas operacionais. Você pode abrir o VS Code, e daí você pega aqui a pasta que a gente acabou de criar, e arrasta ela aqui e solta no VS Code. O que vai acontecer? O VS Code vai abrir essa pasta. Aí, você vem aqui em cima, ó, em Terminal, e clica aqui, Novo Terminal, New Terminal. Ou então, você pode usar esse atalho. Veja então que ele vai abrir o terminal exatamente na pasta que a gente abriu aqui no VS Code. Então não importa se você abriu por aqui ou se você abriu por aqui. O comando vai ser o mesmo. Então eu já estou aqui com o Node instalado e ele vem com o NPM, que é uma ferramenta que vai permitir que a gente instale o que a gente precisa para criar com os nossos projetos que usam JavaScript. No nosso caso, a gente vai usar o Next.js, que é um framework que usa o React e vem ganhando o coração da galera aí de front-end. Então, para iniciar um novo projeto com o Next, a gente vai executar aqui npx create next app. O npx é uma ferramenta que vem com o npm para ele executar um comando de um pacote que a gente não tem instalado. Com o npx a gente não precisa instalar na nossa máquina e depois executar. A gente pode mandar executar, ele simplesmente vai fazer o download. Na hora que ele fizer o download, ele já executa. Então a gente está baixando e executando o Create Next App, que é a ferramenta do Next para criar um novo projeto Next. E daí depois a gente coloca qual é o nome do projeto que a gente quer criar. Vamos colocar aqui, Egaristas. E daí a gente executa aqui apertando Enter. Ele então vai começar a baixar o Next, baixar as outras dependências do React, React DOM, e veja até que ele já criou a pastinha aqui do Ediarista, o nosso projeto, aqui na nossa pasta. Então ele está começando a instalar as coisas aqui dentro. Depois que ele terminar todas as instalações, a gente já pode fechar esse terminal aqui. Se você executou pelo VS Code, bom, veja que ele está com a pastinha Ediaristas aqui, mas o que a gente está aberto aqui no VS Code é a nossa pasta TreinaWeb Multistack, que é onde a gente vai guardar os nossos projetos. O que a gente tem que fazer aqui no VS Code é abrir o nosso projeto do Ediaristas. Então a gente pode simplesmente pegar aqui a pastinha do Ediaristas, arrastar e soltar aqui. Agora sim, ele vai abrir o projeto Ediaristas. Para poder ver os arquivos aqui do projeto, basta vir aqui nessa barra lateral e clicar nesse primeiro aqui. Esse daqui ele vai abrir então o explorador. Então aqui tem os arquivos do nosso projeto. A gente já pode iniciar o nosso servidorzinho aqui, que vai iniciar então o nosso projeto do Next. Ele vai abrir o projeto para a gente poder acessar lá do navegador. Veja que aqui embaixo tem esse npm scripts. Bom, os projetos feitos com Node ali, com JavaScript, ele tem esse arquivo packed.json, onde ficam aqui listados as dependências, as bibliotecas, frameworks que a gente utiliza, que ele precisa fazer download, que é o que ele já baixou quando a gente iniciou o nosso projeto. E aqui tem uma lista scripts. Então são comandos que ficam salvos aqui para a gente não ter que ficar escrevendo manualmente. E esse script dev é o que inicia o ambiente aqui de desenvolvimento, nosso servidorzinho para a gente poder acessar então nosso projeto pelo navegador. Quando você abre o explorador, o próprio VS Code já vai
identificar o packed.json e vai abrir essa parte aqui embaixo, ó, npm scripts. Então, para iniciar, basta você vir aqui na task dev e clicar aqui nesse botão de play, que ele já vai iniciar, então, aqui o nosso servidorzinho. Se esse npm script não aparecer, espera aí, eu vou parar ele aqui, só clicar na lixeirinha que ele para. Se ele não aparecer, pode ser que ele não tenha carregado. Você pode apertar Ctrl Shift P, vai aparecer aqui a tela de comandos. Se você não sabe um atalho, você pode digitar o nome do atalho aqui, que ele aparece para você. Muito legal. Então, Ctrl Shift P, a gente pode colocar aqui Reload, procurar aqui esse Reload Window. A gente clica, veja que ele vai recarregar o nosso VS Code e pode ser que daí sim ele identifique o npm script para você poder clicar aqui no play e rodar. Mesmo assim, se não aparecer, você pode apertar o Ctrl aspas para abrir o terminal, como a gente aprendeu. Veja que daí ele abre aqui na pasta do nosso projeto e daí você pode executar manualmente. Para executar os comandos aqui do packed.json, você precisa estar com o terminal na mesma pasta que tem o packed.json, né? No caso aqui o packed.json está aqui no e de aristas e a gente está aqui no terminal, e de aristas. A gente vai executar npm run e daí a gente coloca o nome do nosso script. No caso aqui eu quero o script dev. Então eu coloco aqui npm run dev. Ele vai iniciar do mesmo jeito. Veja que ele vai exibir aqui o endereço onde iniciou o nosso servidor. Ó, localhost porta 3000. Dois pontinhos para indicar a porta. Então, porta 3000. Basta a gente vir aqui no nosso navegador e colocar aqui localhost porta 3000. E aqui já está o nosso site feito com o Next. Eu vou deixar eles aqui um do lado do outro para a gente poder enxergar melhor. A gente pode minimizar aqui o nosso terminal. E daí a gente pode vir aqui na pasta Pages, que é onde ficam as páginas aqui da nossa aplicação. Essa página inicial aqui é o index. Então veja, se a gente vier aqui, ó, no caso aqui ele está Welcome to Next.js. A gente pode procurar aqui, ó, tá aqui então, ó, Welcome to Next.js. Eu posso apagar isso aqui, colocar Olá, Web Developers. Dá Ctrl S para salvar e veja que ele já atualiza automaticamente o nosso navegador. Se você quiser criar uma outra página, então, seria basicamente criar um outro arquivo aqui. Vou mostrar aqui de exemplo. Novo arquivo, colocar aqui, por exemplo, contato.js, para indicar que é um arquivo JavaScript. Então, a gente primeiro tem que importar o React. Quando a gente iniciou nosso projeto, as dependências foram instaladas aqui nessa pasta Node Modules. Então, ele já vai pegar aqui para a gente, se a gente fizer import React, estou querendo importar o React, from, de onde eu quero importar? Eu coloco aqui, eu quero do arquivo React. Se você olhar essa pasta Node Modules, você vai ver que tem uma pastinha ali chamada React. Primeiro, vamos criar aqui uma função que vai ser o nosso componente. Mais para frente a gente já vai entender certinho o que é um componente. Eu vou colocar o mesmo nome aqui do nosso arquivo, contato. Componentes a gente sempre cria com letra maiúscula. Então aqui é uma função. Eu vou colocar aqui, return, daí eu vou mandar ele retornar uma div. Então veja, parece que eu estou escrevendo um HTML no meio do JavaScript. Isso daqui que é o JSX. Eu vou colocar aqui, tela de contatos. Beleza? Só que essa função ela só existe dentro desse arquivo. Eu preciso fazer com que essa função ela fique acessível em outros arquivos. Então eu preciso exportá-la para poder deixá-la visível aos outros arquivos. Então, a gente coloca aqui export. Eu vou colocar que ela é a exportação padrão, porque a gente pode exportar várias coisas dentro de um arquivo. E aqui, export default, eu estou falando que essa daqui é a função. Essa função ela é a exportação padrão desse arquivo. Bom, eu só fiz isso daqui, ó. Exportei o React e exportei aqui uma função que está retornando aqui, então, uma div, né, o nosso JSX. Veja só o que acontece se eu vier aqui agora, na nossa URL, e colocar barra contato, que é exatamente o nome do arquivo que a gente criou. Vou dar um Enter aqui. Está aqui, ó, tela de contatos. Se eu mudar aqui e salvar o meu arquivo, o navegador já atualiza automaticamente. Então vamos voltar aqui para a tela de index. Isso aqui foi só um teste, vamos apagar esse arquivo. Bom, então vamos iniciar as nossas configurações. Primeiro vamos parar o nosso servidor. Se você iniciou aqui pelo terminal, é só abrir o terminal e dar aqui Ctrl C, que ele para então de executar o servidor. Se você iniciou aqui pelo npm scripts, se você deu play aqui, como eu mostrei anteriormente, é só você clicar aqui na lixeirinha que ele fecha a task.
Bom, então tudo parado. Vamos instalar o TypeScript. Ele acrescenta a possibilidade de declarar tipos no JavaScript. Isso ajuda muito em projetos grandes. Durante o desenvolvimento da versão completa desse projeto, você vai notar que em certos momentos ele vai salvar a gente, poupando tempo, evitando que a gente cometa algum erro e várias outras coisas. Mas não só lá na imersão completa, aqui nesse projeto você já vai ver algumas partes aqui que ele vai ajudar a gente. Para acrescentar o TypeScript, basta a gente então abrir aqui o explorador, né? Clicar aqui na raiz, ou seja, eu estou fora de todas as pastas, né? Aqui na raiz, botão direito, New File. A gente vai criar um arquivo de configuração. Ele se chama tsconfig.json. É aqui onde a gente cria todas as configurações do TypeScript. Então a gente pode indicar o que ele vai aceitar, o que ele não vai aceitar, a gente pode customizar algum comportamento dele, mas a gente não precisa saber todas essas configurações. Basta criar o próprio arquivo aqui vazio, e agora nós vamos instalar o TypeScript aqui no nosso projeto. Então a gente vem aqui no terminal, npm e de install, você pode escrever também install, que é para a gente instalar um pacote, mas tem esse atalho aqui. Coloca só o i, ele já sabe que é um install. Daí a gente coloca TypeScript, e a gente também vai colocar aqui @types/react, que são os tipos do TypeScript para a gente poder trabalhar com o React. Só dá Enter, então ele vai começar a instalar. Então agora que ele instalou, basta a gente iniciar o nosso projeto Next novamente. Não importa se vai ser aqui pelo terminal ou se vai ser aqui pelo dev. É só iniciar o servidor. E olha a mágica acontecendo. O Next detectou que você estava aqui com um arquivo de configuração do TypeScript vazio e ele próprio já criou aqui as configurações padrão. Beleza, então até agora a gente instalou o Node, instalamos o VS Code. Esse aqui a gente vai ver mais para frente. Ele está aqui porque o checklist está tudo organizado por categorias, né? Eu vou mostrar isso aqui depois para ficar mais didático. Mas depois, se você quiser refazer o projeto sozinho, aí você pode seguir a ordem que está aqui certinha do checklist, que vai ser bem mais rápido para você. Então, isso daqui a gente vê depois. Criação do projeto. A gente iniciou o projeto, criamos o arquivo de configuração do TypeScript, instalamos o TypeScript e iniciamos o servidor. Para a gente ter um projeto bem mais organizado, vamos fazer só mais algumas configurações aqui e organizar as pastas que a gente vai trabalhar aqui. Para a gente poder mudar essas pastas, eu vou parar aqui o nosso servidor novamente, porque senão ele pode dar algum erro. Porque o servidor ele está lendo aqui os arquivos que estão aqui em um lugar, né? Se você muda de lugar, pode ser que ele não deixe você mudar de lugar porque ele está usando aquele arquivo. Então a gente para o servidor aqui e bora começar então a fazer aqui as nossas organizações. Para organizar melhor o código, eu vou criar aqui uma pasta chamada source, nova pasta, source. Vou jogar esse pages dentro de aqui do source, src. Esses styles eu também vou jogar lá para dentro. Então todo o código da nossa aplicação vai ficar aqui dentro. Eu também gosto de separar bem o que vai ser dado e o que vai ser a parte visual. Então a lógica da parte visual, isso é muito importante de se separar. Então eu vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar uma de data, que vai ser a parte da lógica, e uma outra pasta chamada UI, User Interface, vai ser a parte visual. Com esse styles aqui, que é a parte de estilização, eu também vou jogar para dentro de UI. Pages seria dentro de UI, só que o Next não deixa. O Next, ele procura essa pasta Pages, e o máximo que ele deixa é você criar uma pasta com esse nome src, e jogar aqui para dentro. Se eu jogar aqui para dentro de UI ou qualquer outro nome, o Next não vai encontrar essa pasta e vai parar de funcionar. Então a gente já criou a pasta Source, jogamos Pages and Source, criamos a pasta UI lá dentro e arrastamos Styles para dentro de UI. Continuando a nossa configuração aqui dentro de UI eu também vou criar umas outras pastas. Eu vou dar uma aqui com o nome de Components, que é onde a gente vai criar os nossos componentes. Vou criar aqui uma pasta chamada Themes, que é onde a gente vai guardar o tema da nossa aplicação, onde a gente vai escolher as cores, a fonte que a nossa aplicação vai usar. Como exemplo, temos aqui o sistema da TreinaWeb. Ao invés de definir cada uma dessas cores aqui para cada componente, eu coloquei as cores em um único lugar. Os componentes acessam esses objetos com as cores, fontes, tamanhos. Isso facilita o trabalho. Se você precisa alterar algo, você só vem aqui e mexe em um único lugar. E também possibilita que o usuário venha e mude o tema da sua aplicação.
E aqui em Data, eu vou criar pastas como @types, que é onde eu vou começar a declarar os tipos que o TypeScript vai usar. Uma pasta com o nome Services, que é onde a gente vai declarar alguns objetos que vão ter algumas funções lá que vão nos ajudar a fazer certas operações. E uma pasta de hooks, que é do React, uma funcionalidade aí muito legal para a gente poder reutilizar a lógica fora dos componentes. Então essa vai ser a organização aqui da nossa aplicação. Então até agora sem problemas. A gente só criou algumas pastas que a gente vai utilizar para melhorar a organização da nossa aplicação. Bom, aqui em Pages, como a gente está usando TypeScript, eu vou alterar esse arquivo aqui de .js para .ts. Você pode vir com o botão direito e vir aqui em Rename, ou você pode usar o atalho F2. Vou trocar aqui para TS, que vai ser para TypeScript. Só que como a gente está utilizando aqui o React, né, é o JSX, a sintaxe, então a gente usa o TSX, que é o TypeScript mais o JSX. Só alterar aqui para TSX. Agora, já que a gente mudou aqui a pasta Pages de lugar, a gente tem que arrumar aqui as coisas que ele já estava importando, né? Os caminhos aqui das coisas que ele já estava importando. Ah, e também tem a pasta API aqui que a gente não vai usar, a gente pode apagar aqui. Veja então que o que ele estava importando aqui, ele voltava uma pasta e depois entrava na pasta Styles. Só que como a gente já colocou muita pasta aqui, pode começar a ficar grande. A gente teria que voltar duas pastas, né? Ou melhor, não, voltar só uma mesmo, daí entrar na tela, na pasta UI, para depois entrar em Styles. A gente pode melhorar isso aqui para não ter que ficar sabendo o caminho relativo, né, que a gente tem que fazer para sair de um arquivo e chegar em outro. A gente pode vir aqui no tsconfig e arrumar. Bom, normalmente ele parte de procurar os arquivos aqui da raiz. Eu vou colocar aqui agora a raiz, a parte da onde ele vai partir para procurar os arquivos, vai ser aqui a pasta source. Então eu uso aqui base URL e coloco aqui que vai ser a pasta source. E a gente também pode criar alguns apelidos para certos caminhos aqui em paths. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui, eu não quero ter que sair de uma pasta, entrar no UI, entrar na pasta styles para procurar os estilos. Então a gente pode, por exemplo, colocar aqui, eu quero chamar então esse atalho de @styles. Aí eu coloco aqui asterisco para dizer que qualquer coisa que vier aqui na frente, ele vai ser relacionado a UI, styles e qualquer coisa que vier na frente. Então, eu estou criando aqui tipo de um apelido, né? Eu venho aqui, esse UI, styles, eu poderia escrever desse jeito, agora que eu já disse que é para ele procurar as pastas a partir do src, ou eu posso simplesmente vir aqui e colocar o apelido que eu acabei de criar, @styles. Fica mais curto, fica mais simples de eu lembrar, eu não preciso ficar procurando o caminho, né? Então a gente já vai direto ali no nome. Bom, essa daqui é a tela home, eu vou apagar tudo que tem aqui. A gente vai começar a programar, tirar esse class name aqui também. Bom, esse arquivo a gente nem vai usar agora. Pode vir aqui em Styles e apagar. Esse home module. Esse global a gente vai utilizar, já vamos ver. Falta então agora a gente vir aqui no app.tsx, que ele estava acessando o globals que está lá em Styles. Vamos só arrumar aqui agora o caminho dele. Daqui a pouco eu falo o que é esse app.tsx que ele tem aqui. Bom, e aqui fora a gente tem a pasta public, que é onde ficam os arquivos que a gente não programa, né? São os arquivos chamados de estáticos. É basicamente onde a gente joga fonte, imagem, vídeos. Então vamos fazer o seguinte. Aqui na checklist tem aqui o repositório do GitHub. Você também não precisa ter conta para acessar. E então basta você vir aqui em Code e clicar aqui Download Zip. Esse daqui é exatamente o código já pronto aqui do projeto que a gente está fazendo. E aqui dentro dele estão então os arquivos que a gente vai usar, que a gente vai jogar lá em public. Então basta abrir a pasta que você acabou de baixar e você vai ver que também vai ter aqui a pasta public. Então basta você pegar todo esse conteúdo e jogar aqui no projeto que a gente está criando. Então vamos vir aqui, de aristas, ele também tem a pasta public aqui. A gente vai simplesmente arrastar e soltar aqui. Daí ele vai ter as fontes e as imagens que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então voltando aqui para a nossa checklist, já arrumamos os arquivos JS para TSX, apagamos a pasta API, simplificamos então os caminhos, criamos lá os atalhos no tsconfig.json.
Arrumamos caminhos de importação lá no index.tsx, que na verdade era só apagar o home models, né? Que a gente até apagou o arquivo também. Arrumamos então o caminho lá do arquivo CSS, lá o globals, no app.tsx e jogamos as nossas imagens e pasta em public. Com isso, então, a gente já tem o ponto de partida para uma aplicação mais organizada. Agora vamos instalar algumas dependências que a gente vai precisar aqui para o nosso projeto. Uma delas aqui é o Material UI, que é uma biblioteca de componentes, então ele já tem, por exemplo, esses botões com esses efeitos, componente de abas, modais e vários outros elementos. O Material UI utiliza o Emotion, que permite a gente criar estilização para os componentes do React com uma sintaxe bem parecida do CSS. A gente vai usar o Axios para facilitar ali a criação de requisições ao servidor e o React Input Mask, que vai criar então as máscaras aqui para os inputs. Conforme a gente vai escrevendo, ele vai colocando pontuações, traços, parênteses. Para isso a gente vem aqui no terminal, vai executar npm install @material_core @next, que é para ele instalar a última versão, @emotion_react @emotion_styled, o Axios e o React Input Mask. Lembrando que esse comando completo está aqui na checklist. É só você vir aqui, copiar e colar no terminal. Só que lembre-se que o Ctrl+C aqui no terminal serve para a gente fechar aqui algum programa, algum comando que está sendo executado. Então, para colar aqui no terminal, você pode apertar Shift Insert ou então clicar com o botão direito do mouse, que daí ele vai colar aqui para você. E daí, só executar com o Enter para instalar as dependências. Bom, vamos parar de enrolação e depois a gente termina as nossas configurações. Vamos já botar a mão na massa, começar a criar o nosso primeiro componente. Então, vamos voltar a iniciar o nosso servidor que a gente tinha parado, né? E eu vou abrir novamente o localhost na porta 3000 lá no nosso navegador. Como a gente apagou aqui o nosso arquivo, o index.js, está vazio, ele não vai aparecer nada. Mas, a gente escreveu alguma coisa aqui, ó, já atualizou automaticamente. Vou aqui dar uma minimizada, só clicar aqui, para baixo. Então aqui é como a nossa aplicação vai ficar. A gente ainda vai ter outros elementos aqui no meio também. Nesse primeiro momento, vamos criar esse componente aqui de ambiente 100% seguro. Ele é bem simples, vai ser ótimo para a gente entender como o React funciona e como a gente cria componentes. Então, vamos vir aqui em Source, UI, Components, é onde a gente vai criar nossos componentes. Eu vou criar aqui também, botão direito, New Folder, para criar uma nova pasta, e vou criar aqui Feedback. Eu gosto de criar pastas para dividir os componentes em categorias, assim fica mais organizado. E aqui dentro de Feedback, vamos criar a pasta que vai ter os arquivos do componente que a gente vai criar. Aqui o componente de ambiente seguro, eu vou criar então uma pasta que eu vou chamar de Safe Environment. Claro, você pode chamar do que quiser, mas é uma boa prática de programação a gente sempre programar em inglês. Aqui dentro de Safe Environment, eu vou criar um arquivo que eu vou dar o mesmo nome, Environment, e a extensão do arquivo, que é o tsx. Como que a gente cria um componente? Bom, primeiro nós vamos aqui importar o React, import React from React. Agora a gente vai criar uma função para ser esse componente. A gente pode criar assim, ó, criar uma constante. Vamos dar o mesmo nome aqui do nosso arquivo, que vai ser o nosso componente, safe environment. Daí ele vai receber uma função aqui, uma arrow function. E aqui dentro eu tenho que retornar algum elemento, seja um JSX, seja algum elemento do próprio HTML. Então vamos colocar aqui return e vamos colocar aqui uma div. E eu vou colocar só aqui de teste. Ambiente seguro. Agora, eu preciso exportar isso aqui, para isso aqui não ficar privado apenas dentro desse arquivo. Então eu vou exportar aqui como a exportação padrão. Export default e vou colocar aqui, Safe Environment. Agora vamos já usar esse componente para a gente ver ele funcionando aqui na nossa tela. Então lembre-se que essa daqui é a tela index. Então vamos vir aqui em Pages, Index TSX. A gente primeiro importa aqui, então vamos importar. A gente tem que acessar aqui então o Safe Environment. Então a gente teria que, a gente está aqui em Pages, né? A gente teria que voltar uma pasta para vir aqui em Source e depois entrar aqui em todas essas pastas, UI, Components, Feedback. Mas lembre-se que lá no começo a gente já configurou aqui o tsconfig para ele já criar alguns caminhos absolutos, né? Começar aqui direto de source.
Então eu sei que ele vai começar de source. Então vamos colocar aqui, import o safe environment from. Então ao invés de voltar, acessar UI e tal, a gente já acessa direto UI, porque ele está vindo aqui direto de source. Então a gente procura aqui, UI, você pode dar Ctrl barra de espaço, que veja que ele dá o autocomplete aqui. A gente coloca aqui, components, barra, olha, até já apareceu aqui para mim, feedback, só dá Enter, feedback, e safe environment, que é a nossa pasta, barra, e o nosso arquivo, safe environment. Ponto e vírgula para encerrar a linha. Beleza, estamos aqui no index e já importamos o nosso safe environment. Basta a gente vir aqui então, ó, e no meio dessas divs aqui, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só identar aqui para ficar mais bonito o nosso código. A gente pega aqui, como se fosse escrever uma tag, só que a gente coloca o nome do nosso componente. Fechamos aqui. Vamos salvar, Ctrl S, e veja, já apareceu aqui, ambiente seguro. Então se a gente vier aqui em Safe Environment, veja que se a gente alterar aqui e salvar, ele aparece lá. É assim que a gente cria um componente. A gente basicamente cria uma função, exporta, e depois, aonde a gente importar, a gente simplesmente chama pelo nome do componente. A gente pode criar outros, vou selecionar aqui, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, e pronto. Então, se eu alterar aqui no componente, alterei em um só lugar, mas ele alterou aqui nos 4 lugares que está sendo usado. Então, um componente é basicamente isso, a gente poder programar um elemento visual aqui, com a aparência e os comportamentos dele, e a gente poder reutilizar ele em vários lugares. Vamos voltar aqui para o Safe Environment. E como que a gente vai estilizar ele, mudar a aparência dele? Tem várias maneiras de estilizar um elemento do React. O que está mais ganhando notoriedade ultimamente são os Styled Components. Para isso a gente vai vir aqui na mesma pasta, Safe Environment, vamos criar um outro arquivo para deixar separado a estilização da estrutura. Eu vou então aqui copiar, criar um novo arquivo, vou dar o mesmo nome, Safe Environment, mas para dizer que é um arquivo de estilo, eu vou colocar aqui .style. Claro, você pode colocar o nome que você quiser. Eu estou seguindo esse padrão aqui de colocar .style. E claro, a gente termina aqui com tsx. Então é aqui que a gente vai estilizar o nosso componente. Primeiro de tudo, a gente vai importar uma função lá do Material UI. Material UI, então, como eu comentei, ele tem ali o emotion, né, para usar os styled components, e daí ele próprio acaba oferecendo ali a função do styled components dentro dele. Vamos vir aqui, imports, e daí a gente vai importar uma função chamada styled. Veja que aqui eu estou importando com chaves, porque esse daqui não é uma função que está sendo exportada como padrão. O Material UI ele acaba exportando várias coisas, e quando a gente exporta alguma coisa que não é exportação padrão, a gente coloca chaves para definir qual é o elemento que a gente está querendo importar. E daí a gente coloca aqui, from, e daí a gente vai usar aqui Material UI core barra styles. Só que essa função aqui do styled, do Material UI, no momento, ela ainda está em desenvolvimento. Então, eles estão chamando ela aqui de experimental styled. Veja que agora o erro até sumiu. Daí depois, quando eles lançarem isso daí definitivo, a gente pode simplesmente mudar o nome para styled, que é o nome que vai ficar. Só que daria muito trabalho a gente ter que ficar renomeando, né? Então a gente pode fazer uma coisa que vai simplificar ali a nossa vida no futuro. A gente pode renomear esse elemento aqui. A gente coloca aqui as, e daí a gente coloca o nome que a gente quer. Vamos renomear para styled. Agora a gente pode usar essa função styled, e na hora que o Material UI lançar essa função mesmo, a gente simplesmente vem aqui e apaga e já vai estar funcionando. Então como que a gente vai usar essa função? Primeiro, a gente passa qual elemento que a gente quer estilizar. Bom, aqui em Safe Environment, a gente usou uma div. Então, a gente pode passar aqui, ó, como string, a gente coloca o nome do elemento HTML. Eu vou colocar aqui, div. E daí, depois que a gente fecha aqui os parênteses, a gente coloca aqui crase. Isso aqui vai abrir uma string, e daí a gente começa a estilizar, escrever os nossos estilos aqui dentro. Bom, isso aqui vai retornar para a gente o elemento que a gente definiu aqui, no caso uma div, já estilizada, com uma classe CSS. Então, vamos salvar esse elemento em um lugar para poder exportar. Eu vou colocar aqui, então, vou criar uma
constante. Eu vou chamar de Safe Environment Container. Vai ser o nosso container aqui do ambiente seguro. Então, o que essa função está retornando é uma div estilizada e a gente está salvando aqui. Vamos exportar. Vamos colocar aqui, export. Veja que eu não estou colocando default porque eu não quero que seja a exportação padrão. Aqui nesses elementos, aqui nesses arquivos de estilização, a gente vai poder exportar várias coisas. Então não vou ficar definindo uma exportação padrão, porque eu posso ter várias exportações, vários elementos que eu vou estilizar. Então, por enquanto, vamos só deixar aqui. Então aqui agora a gente já sabe que esse daqui é um elemento que é um componente. Vamos voltar aqui para Safe Environment e vamos importar esse componente que a gente acabou de estilizar, que é simplesmente uma div que a gente ainda não definiu estilização nenhuma. Então vamos vir aqui, import. Lembre-se que como não é uma importação padrão, a gente abre chaves, define aqui, Safe Environment Container, from, a gente vai importar aqui de um arquivo que está na mesma pasta, né? Está aqui na mesma pasta. Então a gente coloca ponto, barra, e ele até já apareceu aqui, ó, Safe Environment Style, ponto e vírgula. Então agora a gente vai, no lugar dessa div, vamos então colocar aqui, Safe Environment. Colocar então aqui, tanto o componente que abre, quanto aqui o elemento que fecha, né? Aqui para a gente poder enxergar melhor. Eu vou colocar entre parênteses para a gente poder a linha para melhorar aqui a indentação. E agora não aconteceu nada. Mas olha só, a gente pode voltar aqui no Safe Environments e lembre-se que a gente não tinha estilizado nada. Vamos colocar alguma estilização de CSS aqui. Como por exemplo, eu posso colocar background color, que é a cor de fundo, e colocar aqui red e salvar. E veja, então eu coloquei aqui dentro dessa string, ele criou então uma div estilizada que a gente está usando aqui no nosso componente. Posso colocar aqui color white, ele aparece aqui. Bom, então vamos estilizar esse componente do jeito certo. Vamos aqui alinhar ele à direita, text align, vamos colocar aqui right, vou colocar aqui uma margem interna, colocar aqui padding, vou colocar aqui 16 pixels e 0. Aqui, então, ele acaba indicando esse primeiro, ele indica em cima e embaixo. E 0 são as laterais. Tamanho da fonte, vou colocar aqui font size 12 pixels. Mas olha só como é que está ficando. A gente está escrevendo aqui dentro de uma string e, como é uma string, ele está mantendo tudo de uma cor só. Não está clareando as letras aqui com cores de acordo com a sintaxe do CSS. Isso porque o VS Code não está reconhecendo isso daqui como CSS. Para ele, isso daqui é JavaScript e a gente está simplesmente escrevendo uma string. Como que a gente pode melhorar isso? A gente pode vir aqui, ó, nesse ícone de extensões do VS Code e procurar aqui por VS Code Styled Components. A gente vai vir aqui, ó, clica nele, ele vai abrir aqui para a gente instalar essa extensão. A gente clica aqui, instalar, e daí quando a gente fecha aqui, ó, quando a gente volta, opa, agora tá legal. Ele sabe então aqui que isso daqui é Styled Components, e aqui, mesmo a gente escrevendo dentro de uma string, ao invés de ficar tudo amarelo, ele coloca aqui, ó, cor da propriedade. Aqui ele sabe que é o vermelho, ó, até apareceu aqui, para a gente trocar a cor, um color picker. Ele sabe que isso aqui é uma cor, ele sabe aqui que isso daqui, os pixels, é a unidade desse número aqui da medida. Agora fica muito mais fácil da gente trabalhar. Bom, eu vou tirar aqui a cor de fundo e essa cor. Ele vai ficar assim por enquanto. Daqui a pouco a gente volta aqui a estilizar ele melhor, porque a gente ainda precisa aprender mais umas coisinhas relacionadas aqui a temas, que a gente já vai aprender o que é. Bom, para finalizar essa parte aqui, só uma coisa a mais que eu quero colocar aqui. Veja que esse ambiente seguro, ele está totalmente preso aqui no canto e não importa o tamanho que eu mova aqui, a nossa janela, ele mantém ali o tamanho dele. Pense então que esse elemento está em toda a largura aqui, 100% da largura da nossa janela. Eu quero limitar isso no meio. Veja que no produto final, ó, quando a janela fica muito grande, veja que ele não fica encostado aqui, ele se limita aqui, tanto no header aqui, né, no nosso cabeçalho, quanto aqui no footer, nosso rodapé. E o Material UI já tem um componente para isso. Então, a gente vai simplesmente importá-lo. Ele se chama container. Então, eu vou aqui, import container from
E vou colocar aqui, @material UI core. E a gente vai colocar ele aqui dentro. Vamos colocar aqui, ó, container. E daí a gente coloca aqui, então, de ambiente seguro. Vamos salvar. Então veja que agora, ó, ele limitou, ele não está mais encostado. Se a gente diminuir, ele até encosta, ele até deu uma margem aqui, mas quando a gente aumenta demais, ele começa a segurar o elemento aqui no meio, igual esse resultado aqui que a gente vai ter lá no final. Você sabia que esse workshop é apenas uma parte do Treina Web Multistack? O curso completo terá duração de 8 meses e vamos juntos colocar a mão na massa para desenvolver uma aplicação web e mobile do zero. Durante o curso nós vamos ter uma proximidade muito maior com você, porque as turmas serão limitadas. As aulas serão lançadas semanalmente e nós vamos ter um grupo fechado no Discord, onde você vai poder fazer networking com seus colegas e interagir de uma forma mais direta com os professores. Vai ser prática pura para você aprender de verdade a começar sua carreira com desenvolvimento web e mobile. Então fique de olho, pois ao final desse workshop nós vamos abrir uma turma limitada para que você possa fazer parte do treinamento completo. E de quebra, ainda leva 1 ano de Treina Web. Então, vamos voltar para a aula. Bom, ainda tem mais alguns detalhes para a gente ajustar aqui nesse componente, mas é melhor a gente ir para o próximo componente para a gente poder aprender mais alguns conceitos. Daí vai ficar mais simples da gente fazer os próximos passos aqui nesse componente de ambiente seguro. Então, o componente que a gente vai fazer agora é esse componente aqui de título da página e também aqui com um subtítulo, que vai permitir a gente entender como que a gente customiza ali um componente passando propriedades com os valores que a gente quer, ao invés de deixar um conteúdo aqui fixo. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou fechar aqui os arquivos, só a gente clicar no X aqui, né, esqueci de falar. Mas também é mais simples de você usar o botão do meio do mouse. Você clica com a rodinha do mouse que ele também fecha. Então vamos criar o nosso componente, vamos vir aqui em UI, Components, e aqui eu vou criar uma outra pasta, ele vai ser uma outra categoria, né? Eu vou chamar aqui de Data Display, são os componentes que exibem dados. Esses nomes aqui de categoria sou eu que estou criando aqui, eu uso baseado no próprio Material UI, que tem esses nomes lá na documentação dele, mas claro que você pode usar aí os nomes que você quiser quando você for criar o seu projeto. E aqui dentro vamos criar então uma pasta, vou chamar de Page Title, né, título da página, e aqui dentro vamos criar então o nosso arquivo, Page Title.tsx. E também vamos criar o arquivo da estilização, Page Title, vamos seguir padrão, aqui .style.tsx. Então, aqui no PageTitle, a gente já aprendeu. Vamos importar o React, que é uma função chamada PageTitle, retornar algum elemento e exportar esse componente. Salvar e importar aqui no Index, para a gente já ver ele funcionando aqui. Conforme a gente vai escrevendo, então, a gente já vê ele funcionando. Então, vamos ver aqui. Vamos importar o PageTitle from, e a gente coloca aqui UI, Components, Data Display, Page Title e o arquivo Page Title. A gente só vem aqui embaixo, adiciona ele, Page Title. Qual que vai ser o título da minha página? Bom, aqui nessa tela a gente tem aqui Conheço Profissionais e o subtítulo aqui. Só que pense que eu posso precisar desse componente em outras telas. Então não faz sentido eu colocar esses valores, esses textos aqui fixos. Então eu tenho que ter a opção de poder passar os valores que eu quero. E como que a gente faz isso? A gente faz pelas propriedades. Aqui nos componentes, a gente pode usar como se fossem os atributos das tags HTML que a gente tem. Aqui nos componentes, eu posso criar, por exemplo, uma propriedade que eu posso chamar de title. Você pode chamar de título, o nome que você precisar. E você pode passar assim. A gente abre chaves, e aí aqui a gente pode passar qualquer coisa que a gente quiser aqui do JavaScript. Pode ser um array, pode ser um objeto, pode ser um número, pode ser uma string. No caso aqui eu vou passar uma string, vou colocar aqui, conheça os profissionais. É o título lá da nossa página. Beleza, mas como que eu recebo isso aqui lá dentro do meu componente? Bom, aqui, quando a gente cria a função, a gente vai receber aqui um parâmetro chamado props, são as propriedades. Então aqui, deixa eu arrumar aqui. Então a gente pode acessar as variáveis que estão aqui dentro de props.
Esse props é um objeto que vai ter, então, todas as propriedades que a gente passar aqui para o nosso componente. Como que a gente acessa? Bom, primeiro, para a gente escrever alguma coisa dentro aqui do JSX, a gente abre chaves. Isso daqui é um escape, para ele saber que eu não vou escrever um texto ou alguma tag. Eu vou colocar algum valor JavaScript. Eu quero executar JavaScript aqui no meio. Então, eu poderia, por exemplo, declarar uma variável aqui, antes do return. Por exemplo, let abc igual a 55. E daí, se eu colocasse aqui ABC, só desse jeito, o que ia acontecer? Ele vai simplesmente escrever ABC. Mas eu quero que ele imprima o valor da variável ABC que a gente acabou de criar. Então, eu simplesmente coloco ele aqui entre chaves. E veja, ele vai aparecer o valor aqui da variável. Então, basta a gente seguir a mesma ideia. A gente tem aqui, então, o nosso props. A gente vem aqui acesso, ó, props. Daí, qual que é o nome do atributo, da propriedade que a gente criou? A gente criou com esse nome, title. Então, vamos lá. Aí a gente acessa props.title. Veja só, ele apareceu exatamente o título que eu coloquei. Então, aqui dentro do meu componente, a gente pode definir que a gente vai receber variáveis para a gente poder deixar o componente mais customizável. Se eu vier aqui de novo e alterar isso daqui, veja então que ele vai ter isso daqui. Se eu colocar outro componente aqui, ó, o mesmo page title, colocar um outro texto, veja que então eu estou usando o mesmo componente duas vezes, mas ele tem um texto customizado. Então, eu vou voltar aqui para o texto dele e eu vou colocar aqui uma outra propriedade. Eu vou chamar de subtitle. E vou escrever aqui. Preencha seu endereço e veja todos os profissionais da sua localidade. Bom, a gente está usando aqui TypeScript e ele permite a gente colocar tipagem no JavaScript, né? Então veja aqui, por exemplo, eu tenho aqui o props. Se eu apertar aqui Ctrl/espaço, o VS Code ele não sabe o que indicar para mim. Ele não sabe o que tem dentro de props. Ele não sabe que ele tem o title e o subtitle. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui. A gente pode colocar uma tipagem aqui para o nosso componente. Então, veja só a diferença que vai acontecer aqui no nosso VS Code, como o TypeScript pode nos ajudar. Para colocar tipagem, a gente coloca 2 pontos. Então, aquela hora que eu declarei uma variável aqui ABC, poderia colocar aqui 2 pontos, number. Isso indica que essa variável agora, ABC, é do tipo number. E a gente pode fazer isso com qualquer coisa aqui no TypeScript. Então, para eu indicar que isso daqui é um componente do React, eu vou colocar aqui 2 pontos, daí eu acesso aqui o React, ok, React.fc. Eu estou indicando, então, que isso daqui é um componente funcional, functional component. Ou seja, um componente que foi criado usando uma função. Veja que agora que eu coloquei a tipagem, ele está reclamando de erro aqui. Ele está falando que dentro de props não existe esse title e subtitle. E realmente, a gente não declarou isso daqui. Então vamos declarar. A gente vai vir aqui e declarar uma interface ou interface. Isso aqui não é do JavaScript, isso daqui é do próprio TypeScript. Não existe interface em JavaScript até o momento. E daí vamos declarar um nome para essa interface. Eu sigo um padrão que até o Material UI usa, que é você pegar o nome do próprio componente e colocar o sufixo props. Então, nosso componente page-title, o nome da nossa interface vai ser page-title props. A gente abre chaves e a gente declara o que a gente vai ter aqui dentro. Então, a gente já definiu que a gente vai ter um campo title e o campo subtitle. Então, vamos declarar aqui. Title, a gente coloca 2 pontos e o título, ele é uma string, né? É um texto. Então, vamos colocar aqui, string, ponto e vírgula. Vamos colocar a próxima propriedade, subtitle, que vai ser uma string também. O erro continua porque a gente ainda não fez a ligação aqui. A gente ainda não falou que esse componente possui essas propriedades. Como que a gente faz? Bom, basta a gente aqui, na tipagem, a gente colocar aqui sinal de menor e maior, e a gente passa aqui, page title props. E veja, agora o erro sumiu. Olha só a diferença que vai acontecer. Lembre-se que quando eu apertava Ctrl espaço na frente de props, não acontecia nada. Agora, veja, props ponto, eu vou apertar aqui no meu teclado, Ctrl espaço, e veja, ele me indica aqui, title e subtitle. Por que isso é bom?
Porque você pode esquecer qual que era o nome das propriedades que você tinha declarado, você pode acabar escrevendo errado sem querer, você pode digitar, apertar uma tecla sem querer. Com o autocomplete aqui, você não corre esse risco. Pode ser um detalhe bobo, só que de detalhe bobo em detalhe bobo, a cada segundo que você perde, imagina isso durante toda a vida do desenvolvimento de um projeto. É muito tempo que pode te poupar. Então, veja que se a gente voltar aqui agora, vamos salvar. Se a gente voltar aqui no index, e eu agora colocar, por exemplo, uma outra propriedade que a gente não declarou na nossa interface, como por exemplo, ABC, ele vai dar um erro aqui, ó. Ele já vai falar, ó, esse componente aqui, ele não tem essa propriedade. E uma coisa legal aqui dos componentes é que a gente também pode passar outros componentes ou elementos aqui do HTML. Por exemplo, esse subtitle, deixa eu apagar por enquanto, e vamos dizer que eu quero colocar aqui um elemento H2. Vou colocar um texto aqui. Olá. Bom, por enquanto ele vai dar erro porque a gente disse que o subtitle era uma string. Ele até está funcionando aqui, só que o TypeScript está reclamando de erro. Vamos corrigir isso. A gente pode colocar aqui jsx.element. Aí veja que agora ele aceita. Ah, e se eu quiser permitir tanto um elemento quanto string? Opa, a gente pode colocar simplesmente aqui, ó, string. A gente coloca aqui o sinal de pipe. Isso aqui está indicando que o elemento, essa propriedade pode ser uma string ou um elemento. Então a gente pode ir colocando esses ou para colocar os valores que a gente quer. Por exemplo, ou um número. E veja outro detalhe também. Se eu tirar esse subtitle, ele vai dar erro. Porque ele está falando que está faltando a propriedade subtitle. Quando a gente simplesmente declara no TypeScript cada valor aqui, ele é obrigatório. Tá, mas e se eu não quiser colocar um subtítulo, eu quero colocar só o título? Como que eu faço para ele ser opcional? Basta, na frente do nome, você coloque uma interrogação. Isso vai fazer com que essa propriedade agora seja opcional e não obrigatória. E veja que se a gente salvar e vir aqui, ó, eu não coloquei o subtitle e o erro sumiu. Bom, vou dar aqui Ctrl Z para ele voltar, vou colocar aquele texto que estava antes. Vamos começar a estilizar o nosso componente. Ah, só mais um detalhe que eu quero mostrar também, é que você também pode passar outros elementos dentro da tag do seu componente. Assim como a gente fez aqui na div, ó, a gente passa os elementos dentro da div. E se eu quiser fazer isso com o meu componente, a gente pode também. Basta a gente colocar aqui, então, a tag de abertura, a tag de fechamento. Eu posso colocar um outro elemento aqui, como por exemplo, eu posso colocar um H2 também, aqui, teste. Eu posso colocar outro texto aqui, colocar uma outra div aqui. Tudo isso daqui que eu passei, e dentro de page title, ele vai estar dentro de uma propriedade chamada children, que é do próprio React. Tudo que você passar dentro aqui, entre as tags, aqui dentro do componente, ele vai vir dentro de props em uma propriedade chamada children. Então você pode ver que se a gente abrir chaves aqui, pegar props, ponto, veja que ele tem aqui o children, automaticamente. A gente não declarou, mas ele já vem por padrão. Vou colocar aqui children, veja que ele veio aqui. Então a gente pode escolher onde que a gente quer colocar esse children. Eu poderia colocar aqui alguns traços, e veja agora, então, aquele children, aquele filho que a gente passou aqui dentro, ele está aqui entre esses traços aqui que eu coloquei. Então é legal que a gente pode escolher onde a gente vai colocar cada elemento. E como a gente viu, a gente também pode passar elementos nas próprias propriedades. Então a gente pode receber várias propriedades, vários elementos e escolher onde cada um vai ficar. Isso aqui foi só de teste, vamos apagar isso aqui. Vou fechar a tag nela mesma. E vamos então finalmente começar a estilizar isso aqui. Como a gente já viu, vamos importar então o styled do Material UI. Eu vou aqui criar um container aqui para o nosso título e subtítulo, que vai substituir essa div aqui. Eu vou chamar aqui então de page title container. Vou pegar aqui, styled. Ele vai ser uma div mesmo. Eu já vou importar aqui para a gente já ver a mágica acontecer. Vou vir aqui, import page title container. E a gente acessa aqui o próprio arquivo page title que está aqui. Então vamos aqui substituir a div de abertura, div de fechamento. Vamos começar a estilizar. Aqui na estilização, eu vou colocar um text align enter para ele centralizar e vou colocar aqui uma margem de 40 pixels e 0. Então, o primeiro valor pega aqui em cima e embaixo
E o segundo valor ele pega aqui na esquerda e na direita. Agora, para o título, a gente vai colocar uma fonte um pouquinho maior e colocar essa cor roxa, que é a cor que a gente está utilizando aqui bastante na nossa tela. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, um outro componente, que eu vou chamar de Page Title Styled. Eu vou usar um elemento H2. Os elementos H2 normalmente já vêm com uma margem. Eu vou tirar essa margem, colocando aqui margin 0. A cor eu vou colocar aqui uma cor roxa. Vou colocar aqui um peso da fonte de 600. Vou já importar isso aqui na nossa página para a gente ver como está ficando. Aqui, ó, vou colocar então Page Title. Vamos colocar essa variável aqui. Melhor é Page Title Styled, né? Alterar aqui, para aqui. Pronto, já ficou nessa cor. Está tomando forma. Mas a gente ainda pode melhorar aqui o nosso fluxo de trabalho. Veja só. A gente vai usar essa cor roxa em outros lugares. Tem aqui no título, tem aqui no nosso rodapé. E se depois a gente olhar o site completo que a gente vai desenvolver lá na nossa imersão, você vai ver que a gente vai ter esse roxo também nos botões, aqui em outros elementos. Ou seja, imagina o trabalho que daria se algum dia a gente resolvesse alterar essa cor roxa. Ou então, essa cor azul também, que está em vários lugares. É para isso então que a gente cria os temas. Isso vai nos permitir centralizar algumas configurações da nossa estilização. E o Material UI, ele já nos dá suporte para a gente trabalhar com temas. Na verdade, ele já tem um tema aqui dele específico. Vamos ver o seguinte. Bom, aqui a gente está estilizando as coisas usando então uma string, né? Eu disse que isso daqui é uma string que a gente cria com crase. Quando a gente cria uma string com crase no JavaScript, ela se chama template string. A gente pode colocar variáveis aqui dentro. Por exemplo, eu posso colocar aqui, eu vou declarar aqui uma variável chamada de cor. E vou colocar aqui o valor dela como red. Então, eu posso jogar o valor dessa variável aqui dentro dessa string, simplesmente fazendo o seguinte. Bom, eu vou vir aqui, ó, e trocar essa cor. Então a gente abre cifrão e chaves. E daí a gente pode colocar uma função ou uma variável aqui. Ó, colocar aqui, cor. Pronto, ele jogou a cor aqui na propriedade color. Eu posso trocar o valor da variável aqui, por exemplo, para blue, ele altera aqui para azul. A gente viu que a gente pode jogar variáveis aqui, né? O Styled Components, essa função aqui, ela joga as propriedades de um componente aqui nessa template string, que a gente pode acessar executando uma função dentro aqui dessa nossa string. Então veja só, como a gente aprendeu, para a gente dar um escape ali aqui dentro da template string, a gente coloca cifrão e chaves. E aí vamos executar aqui uma arrow function. Então aqui eu estou executando uma função. Essa função, então, ela vai receber aqui um props. É aqui eu coloco o retorno que eu quero. Dentro aqui de props, a gente vai ter acesso ao tema. Ó, theme. Essa propriedade é injetada pelo próprio Material UI. Se a gente olhar a documentação, aqui está, então, o tema padrão do Material UI. Então, é esse objeto aqui que ele retorna para a gente. Veja que ele tem uma propriedade palette, que é onde tem as cores. E a cor principal está aqui dentro de primary, a cor primária. E daí ele tem aqui essa cor num tom mais claro e num tom mais escuro. E a cor principal aqui. E também uma cor contrastante para texto. Ou seja, se for uma cor escura, aqui vai vir branco. Se aqui for uma cor clara, a cor de texto vai vir preta. Então, vamos acessar essa cor aqui. Vamos vir aqui, props, theme, palette, para a cor primária, e colocar aqui, main, a cor padrão. Veja, ele veio aqui um azul escuro, que é a cor padrão que vem aqui no tema. Só que a gente quer o roxo. Então depois a gente vai aprender a customizar esse tema aqui do Material UI, para a gente poder então ter todo o nosso tema customizado. Mas então agora a gente já aprendeu como a gente acessa o tema do Material UI. Bom, talvez não fique tão legal a gente ficar acessando aqui props.theme, porque a gente sempre vai querer acessar o tema, não é mesmo? Então a gente pode fazer um atalho aqui. A gente pode colocar aqui, ó, dentro de parênteses, chaves, para a gente poder já extrair alguma coisa do próprio props. E eu quero extrair aqui o theme, propriedade theme. Então eu não preciso mais acessar props.theme. Eu posso acessar direto aqui theme, a variável que eu já criei aqui, que eu já extraí. Então vamos continuar aqui com a estilização. Eu vou alterar o tamanho aqui, vou colocar font size. Eu também vou acessar aqui do próprio tema.
Então vamos lá, que a gente já conheceu. E daí aqui dentro de tema, eu vou acessar a parte de tipografia. Eu vou pegar o tamanho que ele usa aqui para o H6, para o elemento H6. E vou pegar aqui, propriedades do H6, font size. Veja que ele já alterou aqui o tamanho da fonte. Só que esse tamanho da fonte, ele não pode ficar fixo aqui. Ó, aqui no nosso produto final, quando ele está com a janela desse tamanho, ele tem esse tamanho de fonte. Mas conforme eu vou diminuindo para ele ficar responsivo, veja que a fonte é um pouco menor. E a gente também consegue esse tratamento muito simples usando o próprio Material UI. Bom, aqui eu vou usar também a mesma ideia. Vou pegar aqui então o escape, vou executar uma função. Vou pegar aqui como se eu fosse pegar o tema, né? Estou extraindo o tema. Daí o que a gente faz? A gente vai ter aqui dentro de tema uma função chamada breakpoints, os pontos de quebra. Vai indicar para mim, olha, quando chegar em determinado tamanho da janela, você aplica um outro estilo. Eu posso colocar aqui, breakpoints, ele tem o up, para eu indicar um tamanho acima, ou down, um tamanho abaixo. Bom, eu quero diminuir a fonte quando o tamanho for abaixo de um tamanho específico. Então, eu vou usar o down. E vou colocar aqui, ó. Eu coloco, então, aqui, aspas. Ele já aparece aqui para mim. Se a gente der Ctrl espaço, ó. LG, para grande. Tem o médio, o small, pequeno. Tem o extra large, né? Extra grande. E extra small, o extra pequeno. Eu vou colocar aqui MD. Então, eu estou falando que eu quero criar uma estilização para quando o tamanho da janela for abaixo de um tamanho médio. Daí a gente abre aqui chaves. Eu vou copiar aqui esse font size, ó. Vou colar aqui dentro. Só que ao invés de H6 eu vou colocar body 1. É o tamanho da fonte do corpo. E veja que ele deu uma diminuída. Eu poderia, por exemplo, colocar outras coisas aqui, como por exemplo, color red, para dizer que quando ele tiver menor que o tamanho médio, a cor fica vermelha. Então veja só, eu aumento aqui, a cor fica azul, porque é essa cor que a gente definiu aqui dentro. Mas a partir do tamanho menor que médio, veja que a cor fica vermelha. Então eu vou tirar esse vermelho aqui que a gente não vai usar e vamos continuar com a estilização. Bom, aqui no container da nossa página, eu tinha colocado aqui margin 40 pixels. Mas também é importante você seguir uma padronização não só em cores, mas também em fonte e espaçamentos. E com o tema a gente também pode fazer isso. Veja só, eu vou colocar aqui então as nossas chaves, vou colocar aqui a função, vou extrair aqui o nosso tema. Veja que ele aqui vai ter uma função chamada spacing. Eu passo um número para essa função. Se eu não passar nada ou passar o 1, ele vai colocar 8 pixels aqui de distância. Se eu colocar 2, ele vai multiplicar por 8 também. Ele vai colocar 16 pixels. Isso daqui é a mesma coisa que eu escrever, então, 16 pixels. Mas então, para que a gente precisa disso? Para poder manter um padrão ali de espaçamentos. Então, ele usa aqui 8, mas a gente pode customizar para ele usar outro número. Mas o 8, ele é bem usado. Você pode usar, então, o valor 1 vai dar 8 pixels, 2 vai dar 16. Então, o próximo vai ser 24. Ou seja, não vai ter 25, não vai ter 23, não vai ter 21. Depois do 16 vai ser 24. Pode parecer uma coisinha boba, mas isso ajuda a manter o seu layout mais harmonioso e profissional. Então eu vou colocar aqui o theme spacing. A gente tinha colocado 40 pixels antes, né? Então eu vou colocar aqui 5. 5 vezes 8 vai dar 40. Só que isso era só 40 pixels em cima e embaixo que eu tinha colocado, né? Nas laterais eu tinha colocado 0. Como que eu posso fazer isso? Eu posso aqui concatenar uma string com um espaço aqui e colocar aqui 0. Então o resultado disso vai ser exatamente se a gente tivesse escrito aqui margin 40 pixels, espaço 0. Qual a diferença aqui? Que eu estou escrevendo um número menor seguindo um padrão. Se eu achar que o 5 está muito grande, eu coloco 4. Se eu achar que o 5 está pequeno, eu coloco 6. E pronto, eu não tenho que ficar pensando nos números ali para seguir um padrão. Vamos continuar aqui. Vamos colocar agora o do subtítulo. Então, eu vou colocar aqui export const. Coloquei page, subtitle, styled. Vamos colocar aqui styled. E eu vou colocar aqui um H3. Vamos colocar a crase aqui. Eu já vou importar aqui no nosso page title. Vamos colocar a tag aqui. E vamos ajustar agora a estilização. Vou colocar aqui uma margem. Vamos então pegar o nosso tema. Eu vou colocar aqui
spacing. Eu vou colocar aqui, ó, 1.5. Sim, a gente pode colocar números com ponto também. O 1.5 vezes 8 vai dar 12 pixels. Vamos colocar aqui um espaço e colocar um 0. Então vai ser 12 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais. Aqui a cor, nós também vamos pegar lá do nosso tema. Vamos acessar aqui a paleta de cores. Eu vou acessar aqui o texto. Ele tem uma paleta só para texto. Eu vou colocar aqui, primary. Veja que é diferente desse daqui de cima. Aqui de cima eu estou pegando a cor primária. Aqui eu estou pegando o texto primário. Então ele tem cores ali para o nosso texto. Tá preto assim, tá feio, mas a gente já vai arrumar. A gente vai colocar um preto um pouquinho mais suave, que vai ficar mais agradável aqui para a gente ler. É que por padrão ele já vem um preto mais escuro, só que normalmente é bom você não usar um preto tão escuro, porque se você precisar de uma cor mais escura, você não vai ter. O font size, eu vou utilizar esse body 1, que a gente utilizou anteriormente. Colar aqui. Font weight, eu vou usar normal. E aqui eu também vou colocar uma condição para se ele tiver numa tela menor que MD. Eu vou colocar aqui body 2. Eu só copiei daqui de cima e troquei body 1 para body 2. Antes da gente continuar, eu quero mostrar mais uma ferramenta muito legal, o Prettier. Ele vai formatar o nosso código automaticamente quando a gente salvar aqui o nosso arquivo, mantendo um padrão no nosso código, deixando ele mais legível, né? E também nos poupando tempo de ficar aqui arrumando formatação toda hora, como eu estou fazendo aqui às vezes. É só a gente vir aqui, ó, na aba de plugins e procurar aqui por Prettier. A gente vai pegar esse aqui, Prettier, Code Formatter. Só a gente clicar nele e clicar aqui em Install para ele instalar. Então, a gente aperta Ctrl e vírgula para ele poder abrir aqui as configurações. E a gente vai procurar aqui por Formatter. Ele vai ter aqui o formatador do nosso editor. Se já estiver aqui Prettier, então já está tudo certo. Se não, ele vai ter aqui todos os formatadores e daí você procura aqui pelo Prettier para definir ele então como o formatador aqui do nosso editor. E também se tiver desativado essas duas opções, formatar ao colar e formatar ao salvar, daí você ativa, que daí ele vai formatar automaticamente na hora que cola e na hora que salva. Então agora você vai ver que quando você dá Ctrl S, ele vai aqui dar uma formatada. Ó. Veja que antes ele estava aqui sem espaço entre as chaves, né? Na hora que eu dei Ctrl S, ele deu espaço. Se eu esqueci de colocar um ponto e vírgula, na hora que eu salvo, ele coloca ponto e vírgula. Se eu aqui, por exemplo, declarar uma variável string com aspas duplas, ele estiver configurado para usar sempre aspas simples, na hora que eu salvo, ele define aqui como aspas duplas. Veja que eu também pulei linhas desnecessárias, ele remove essas linhas. Se isso não funcionou para você, pode ser necessário você reiniciar o seu VS Code. Basta você então fechar e abrir de novo. Só não vai esquecer de iniciar aqui depois o nosso servidor para a gente continuar aqui o nosso projeto. Bom, então agora vamos configurar o nosso tema para a gente já começar a ter as cores aqui certas que a gente vai utilizar. Então, aqui em UI, a gente tinha criado a pasta Themes. Essa pasta serve então para a gente guardar os nossos temas. Aqui no caso a gente só vai criar um, mas você poderia criar vários e depois, aqui em tempo de execução, você altera ali uma variável e daí você pode trocar as cores, criar, por exemplo, um tema claro e um tema escuro para sua aplicação. Vamos aqui então, dentro de Themes, criar um novo arquivo que eu vou dar o nome de theme.ts. Vou fazer aqui é importar uma função chamada createTheme aqui do Material UI. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma constante chamada theme e vou executar aqui createTheme. Eu já vou aqui até exportar ela como padrão. Export default theme. Aqui dentro de createTheme, a gente passa um objeto onde a gente vai indicar o que a gente quer colocar no nosso tema. Se você vier aqui no site do Material UI, você vai ver aqui em customização, tema padrão, default theme. Ele mostra aqui como que é o objeto. E você pode, então, sobrescrever aqui esses valores. Então, a gente poderia, por exemplo, colocar aqui a paleta. E daí, depois, configurar aqui, por exemplo, a cor primária. E eu quero colocar aqui uma determinada cor. Mas então, para a gente não ter esse trabalho, vamos apagar tudo isso daqui, deixar só a função, porque aqui no Notion eu já deixei preparado. Bom, então a gente já instalou a extensão do Styled Components, né?
aqui no Notion eu já deixei preparado. Então, aqui está o tema. É só você vir aqui e clicar em copiar. E daí a gente vem aqui dentro do parênteses e cola. Daí a gente já tem aqui todo o nosso tema configurado com as cores que a gente vai usar. Agora, o que a gente tem que fazer é permitir o Material UI saber que a gente criou esse tema aqui. Para isso, a gente vai vir aqui em Pages e abrir aqui o arquivo app.tsx. Veja que esse arquivo aqui, ele só tem aqui o retorno de um componente. Esse componente aqui é a nossa própria página que está sendo retornada. Então veja, eu vou colocar aqui um texto antes desse component e eu vou colocar um outro texto aqui bem depois. Então veja o que aconteceu. Esse AAA, ele veio aqui antes e depois veio o conteúdo da nossa página. E esse BBBBB, ele veio aqui depois. Ou seja, esse component aqui, ele é exatamente a nossa página. Então, conforme a gente vai mudando de página, ele muda aqui o conteúdo desse elemento component. Ou seja, se a gente precisar criar algo que vai estar presente em todas as telas, a gente coloca aqui dentro desse app.tsx, para a gente não precisar ficar chamando em todas as telas. Por exemplo, no nosso projeto completo, a gente vai ver que todas as telas têm esse cabeçalho e esse rodapé. Não faz sentido eu ficar chamando eles em todas as telas. Eu simplesmente coloco aqui no app.tsx e ele vai ficar fixo. E por que eu estou falando isso? Bom, esse aqui é um ótimo lugar para a gente colocar aqui a configuração do nosso tema, porque daí ele vai para a aplicação inteira. Como que a gente faz isso? Bom, aqui a gente vai importar, cara, chamado Theme Provider, aqui do Material UI. Então, vou colocar aqui Material UI Core. E daí a gente vai colocar aqui, então, Theme Provider. Eu passo para ele uma propriedade que se chama Theme. Vou passar o tema para ele. Então, vamos também importar o nosso tema. Vamos colocar aqui, import theme from UI/themes/ e o nosso tema. A gente passa o tema aqui e veja que ele já mudou, então, a cor aqui, ó. Ficou um preto um pouquinho mais claro e aquele azul, ele virou roxo, que foi o que está definido lá naquele objeto grande que a gente colou do nosso tema. Mas qual que é a magia por trás disso? Como que a gente colocou algo aqui e os elementos que estão aqui dentro começaram a saber quais são os valores? Bom, isso é por causa do React Context, uma funcionalidade do React. Vamos entender melhor. Quando a gente precisa passar dados para um componente, normalmente passamos pelas propriedades. Mas isso pode gerar uma bagunça, dar muito trabalho para a gente manter se forem dados usados na aplicação inteira. React Context é uma funcionalidade do React em que a gente passa dados para um componente pai. E todos os seus descendentes vão poder ter acesso a esses dados automaticamente, sem a gente precisar ficar passando manualmente cada propriedade para cada elemento. Então agora está explicado. A gente passa aqui para um provider e depois os elementos que estiverem aqui dentro dele vão conseguir ter acesso aqui a uma das variáveis que a gente passou, sem a gente precisar ficar passando manualmente aqui nas propriedades. Bom, ainda falta mais algumas coisas para a gente finalizar aqui nosso tema. A gente ainda tem mais umas coisinhas para fazer aqui no app.tsx. Bom, primeiro, eu vou importar aqui um componente chamado head, que é do próprio Next.js. Vem aqui, Next. Ele serve para a gente customizar a tag head de um arquivo HTML. O arquivo HTML normalmente tem aqui uma tag head, onde a gente declara, por exemplo, o título da página, importação de CSS, e a gente pode colocar aqui. Bom, cada componente só pode retornar um único elemento. Se a gente quiser retornar vários elementos, a gente pode colocar aqui, se fosse uma tag vazia, isso daqui é uma funcionalidade do React, e daí a gente consegue passar mais de um elemento. E daí eu vou colocar aqui o elemento head. Então veja, eu estou retornando dois elementos, que é o head e o theme provider. Então eu não poderia só deixar ele aqui, ele vai dar erro. Mas quando a gente coloca aqui esse elemento vazio, que é do React, aí ele permite, porque daí ele cria como se fosse um container aqui para esses dois elementos. Isso é chamado de React Fragment. Bom, então como eu estava falando, aqui em head serve para a gente poder então customizar o cabeçalho. A gente pode colocar então, por exemplo, aqui, title, vamos colocar aqui, e diarista. Na hora que a gente salva, veja que ele customizou aqui o título da nossa página. Vamos importar aqui então as fontes. Veja que aqui no nosso sistema, ó, na parte pronta, as letras ainda estão diferentes. A gente está usando uma fonte chamada Poppins. Para isso, a gente vai acessar aqui o Google Fonts, nesse endereço, e procurar aqui o Poppins. Vamos selecionar aqui e vamos colocar aqui para selecionar as famílias. Pode selecionar tudo mesmo, não tem problema, porque depois ele escolhe quais que ele vai baixar, conforme a gente for usando ou não. E daí veja que aqui do lado, ele já mostra para a gente aqui o código que a gente tem que colocar lá no nosso HTML. Então vamos copiar isso daqui, a gente vem aqui e a gente simplesmente vem aqui e cola. Bom, na hora que ele colar, ele vai dar algum probleminha aqui de formatação. Para começar, no HTML,
a gente pode colocar as tags assim, sem fechamento nenhum. Mas no React a gente precisa fechar. Então aqui tem duas tags, ó. Essa aqui a gente vai fechar. Essa aqui vamos arrumar aqui. Ela também está com um probleminha, se a gente vier aqui no final, veja que ela criou uma tag de fechamento. Isso aqui não tem, a gente apaga e fecha essa tag aqui. Daí Ctrl S ele até formatou porque ficou algo muito grande. Ele deixou aqui. Pronto, a gente já está importando a fonte Poppins. Mas a gente ainda precisa definir que a gente vai usar essa fonte. Então a gente vem aqui em UI, vamos vir aqui em Styles e pegar o arquivo Globals. Um atalho muito legal que você pode usar é o Ctrl P. Que daí você pode procurar por arquivos. Então, veja, eu vou fechar aqui o Globals de novo. Faz de conta que está até fechado isso aqui, o Explorer. Eu vou dar aqui Ctrl P e vou escrever aqui, ó, Globals. Olha que legal, dou Enter aqui e pronto. Abriu o nosso arquivo. Bom, essa estilização que ele tem aqui a gente não vai usar, a gente pode apagar. E aqui ele já está mostrando aqui o Font Family. Vamos trocar aqui para Poppins. É o nome da nossa fonte. Falando que ele vai usar a fonte Poppins. Se ela ainda não estiver carregada ou der algum problema no carregamento, ele vai usar uma fonte sem serifa. Então agora a gente pode ver que ele até já mudou aqui, né? A gente pode voltar aqui, Globals. Se eu tirar aqui, ele fica uma fonte sem serifa comum. Salvar aqui de novo e agora ele está usando a Poppin. Bom, no nosso sistema final, você pode ver que a gente vai ter a ícone de um cadeado nesse ambiente seguro. Isso também é uma fonte. É muito comum o uso de fontes como coleção de ícones. Assim a gente tem vários ícones bem leves, e como o navegador vai tratar isso daqui como se fosse uma letra comum, um texto, a gente pode usar o CSS como, por exemplo, a propriedade color, para trocar a cor, ou então mudar o tamanho, sem influenciar na qualidade da imagem, porque aquilo vai ser tratado como uma letra comum. E aqui eu criei uma fonte especial com ícones para a gente poder usar, que você já deve ter colocado, porque eu deixei aqui direto em fonts, quando a gente copiou aqui tudo para a pasta public, tá aqui. Então, vamos importar essa nossa fonte também. Só a gente colocar, então, aqui a tag link. Vamos colocar o href, exatamente para o nosso arquivo CSS aqui, que está com as fontes. Então, vamos colocar aqui, barra fontes, barra tw icons, os ícones da TreinaWeb, css, barra TreinaWeb icons.css. Vou colocar aqui rel stylesheet e a gente fecha aqui a nossa tag. Então a gente criou aqui o nosso tema, adicionamos provider, adicionamos a nossa fonte e definimos a fonte no CSS. Então, tema configurado. Então já podemos voltar e finalizar esse componente de ambiente seguro. Vamos lá então. Vamos aproveitar e usar o atalho que eu acabei de ensinar. Ctrl P e lembra qual era o nome? Era Safe Environment. Opa, já abriu aqui. Se a gente colocar um ícone, a gente coloca uma tag e usa o nome da classe que indica o ícone. Normalmente a gente utiliza a tag i, que ela não tem nenhum significado, e daí a gente usa aqui class name, e a gente coloca aqui, o nome do ícone é twf lock, treinar web font, lock, o nosso cadeado. E veja, ele já apareceu aqui o nosso ícone, só vamos agora ajustar a estilização. Ctrl P, vamos colocar o Safe Environment, só que agora o arquivo de estilização. Esse padding aqui a gente já aprendeu como fazer agora, né? Agora a gente vai pegar o nosso tema, vamos pegar aqui o Spacing, e estava 16 pixels, então eu vou colocar aqui 2. E a gente pode colocar aqui, concatenar ele com 0. Ou então, claro, já que isso daqui vai imprimir 16 pixels, aqui fora do escape do JavaScript, a gente pode vir aqui e dar um espaço 0. Já que isso daqui vai imprimir 16 pixels, né? A gente também pode fazer desse jeito se você não quiser concatenar aqui dentro da função. Aqui fora da função, então, aqui a gente escreve então o 0 direto. Vou colocar uma cor de fundo, que eu vou pegar aqui a paleta de cores. Ele vai ter a cor para o fundo, e eu vou pegar aqui a cor padrão, default. Vou aqui, color, acessar o tema. Vamos acessar aqui, palette, text, e vou pegar a cor de texto secundário. E daí ele vai ficar bem mais clarinho. Então pronto, esses dois componentes estão finalizados. Agora nós vamos criar esse header aqui. A gente também vai aprender umas coisas novas com ele. Primeiro, vamos vir aqui na nossa pasta Components. Eu vou criar uma nova pasta chamada Surfaces e vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar de Header para o nosso cabeçalho. E vamos criar os arquivos Header TSX e Header Style TSX. Vamos importar o React, criar uma função chamada Header e exportar o componente.
Eu já vou colocar o header aqui na nossa tela para a gente ver ele funcionando conforme a gente for desenvolvendo. Só que aqui eu não vou colocar no nosso index.tsx, porque ele é apenas uma página de tantas outras que a gente poderia criar. E o cabeçalho de uma página, normalmente ele é igual em todas as telas. Então, como eu comentei anteriormente, não faz sentido a gente ficar chamando ele em todos os nossos arquivos, todas as nossas telas. Então, o que eu vou fazer é chamar ele aqui no app.tsx, porque assim eu chamo ele só uma vez e ele vai ficar fixo em todas as telas. Então, vamos importar aqui, import header from UI components surface header header. Eu comentei, esse elemento component é a nossa página. O header ele vai em cima de components. Eu ainda vou manter ele dentro de semi-provider para ele poder receber o nosso tema. Agora vamos para o nosso header para a gente começar a estruturar ele aqui. A gente vai utilizar um componente chamado AppBar do próprio Material UI, que nos permite criar facilmente essa barra aqui que a gente normalmente usa em aplicativos. Você pode customizar ele de várias maneiras. Eu vou chamar esse AppBar aqui no nosso arquivo de estilização, o header style tsx. Vamos importar a nossa função styled, vamos importar o AppBar Material UI. E vamos aqui criar a estilização dele. Eu vou chamar de header app bar. E veja só, a gente vai pegar um componente pronto e vamos passar aqui para a função styled. Isso vai nos permitir estilizar um componente já existente. É isso mesmo. A função styled, além de poder receber simplesmente o nome de um elemento, como uma div, um H2, uma imagem, ela também pode receber aqui um componente para a gente poder estilizar algo que já existe. Bom, primeiro vamos colocar esse elemento aqui na nossa tela. Eu já vou pegar o header AppBar e vamos importar aqui. Ele não vai aparecer porque ele ainda não tem nenhum conteúdo. Se a gente colocar alguma coisa aqui e escrever, veja que ele já aparece. Ele aparece aqui roxo porque a gente já colocou lá no nosso tema que o roxo é a nossa cor primária. Veja que ele acabou ficando em cima de ambiente seguro. Isso porque ele, por padrão, vem com uma posição fixa, chamada de fixed. Ou seja, dentro da estilização dele, está algo assim, position fixed. Isso é muito bom quando a gente quer que o header fique fixo aqui na parte de cima. Como, por exemplo, deixa eu colocar algo aqui para a gente pesquisar os de aristas. Veja que conforme eu faço o scroll, a rolagem, o nosso header está fixo na parte de cima. Só que se a gente coloca fixed, acaba acontecendo isso daqui. O nosso elemento ele fica por cima dos elementos. A gente precisa utilizar uma outra propriedade, que é a sticky, que faz com que qualquer elemento trave em uma posição aqui. No caso, eu quero que ele trave na parte de cima. E daí, conforme a gente role, ele fica grudado na parte de cima. E diferente do fixed, o sticky ele não tira o elemento aqui da ordem de renderização dos elementos no navegador, fazendo com que ele não fique flutuando em cima dos outros elementos. Ele acabe empurrando os outros para baixo. E a vantagem disso é que a gente não precisa ficar tratando os elementos que vêm aqui depois e ficar empurrando eles para baixo. O próprio elemento já joga eles para baixo porque ele próprio já ocupa espaço. E a gente nem precisa mexer aqui na estilização para isso. O próprio componente de AppBar que a gente está utilizando, ele já tem aqui uma propriedade. A gente coloca aqui, position, e ele tem aqui as opções. E vamos colocar aqui, sticky. E aí veja que agora ele vai empurrar o elemento para baixo. Bom, esse componente aqui de AppBar, ele é só uma superfície. A gente, na verdade, aqui no Material UI, a gente coloca os elementos aqui do nosso header dentro de um outro componente que se chama toolbar. Então vamos colocar esse elemento aqui também. Aqui mesmo no header tsx, vamos aqui importar esse toolbar. E também não vamos esquecer de apagar aqui esse position fix que eu tinha colocado só de exemplo. Então aqui dentro vamos colocar aqui o toolbar. Vamos escrever uma coisa aqui só para ele não ficar sem nada aqui dentro. Opa, aqui eu coloquei letra maiúscula e minúscula. Toolbar. Bom, e o que vamos colocar aqui dentro é o logo da nossa startup e diarista. Aqui no header style, eu também vou criar aqui uma estilização para o elemento de imagem. Eu vou chamar aqui de header logo. Eu vou estilizar um elemento IMG para a gente colocar a nossa imagem. Vamos vir aqui, importar. Vamos colocar aqui header logo. Vou colocar aqui um source e vamos passar a nossa imagem, que está lá na nossa pasta public, que a gente já jogou aqui no nosso projeto. Então, vamos colocar aqui img, pasta logos, e tem lá logo.svg. Vou colocar aqui uma propriedade out e diaristas. Isso aqui é o que vai aparecer caso a imagem não carregue. Bom, o logo já apareceu, mas como as letras do logo estão
da mesma cor do nosso header, não dá para a gente enxergar. Vamos arrumar isso. Nosso header ele não vai ser roxo. Vamos vir aqui na estilização. Aqui no app bar, vou estilizar a cor de fundo, chamar o nosso tema, acessar a paleta, cores de cor de fundo, background, e aqui ele vai ter o paper, a cor que ele usa para superfícies. Veja que agora a gente já está enxergando. E agora vamos deixar essa sombra aqui um pouquinho mais escura. Vou colocar aqui, box shadow, vou colocar aqui 0 pixels, a horizontal, 5 pixels na vertical, desfoque ali de 4 pixels e vou usar essa cor aqui. É uma cor preta com 5% de opacidade. Agora vamos deixar esse cabeçalho um pouquinho mais alto. Bom, a gente poderia simplesmente mudar a altura aqui, ó, height, colocar a altura de 100 pixels, só que daí ele não vai ficar centralizado. A gente não precisa se preocupar com a centralização, porque o próprio elemento toolbar, ele já centraliza os elementos verticalmente. Só que aqui a gente está estilizando nosso app bar, né? Esse componente que está aqui fora. Bom, a gente não precisa criar um outro componente aqui. Aqui de dentro a gente pode estilizar os elementos que estão aqui dentro. Esse elemento toolbar, ele vai ter uma classe CSS que o Material UI sempre segue um padrão. Essa é uma classe, a gente usa ponto. A gente tem aqui Material UI, então sempre vai começar com MUI. E o nome do componente. No caso, toolbar. E para acessar a raiz aqui do elemento toolbar, ele sempre coloca um sufixo root, a raiz. Então, ao invés de colocar a altura no nosso app bar, vamos colocar a altura aqui no toolbar. Então veja a diferença. Eu coloquei 100 pixels de altura, ao invés de ser aqui no nosso app bar, coloquei no toolbar. E ele centralizou verticalmente porque já é a estilização padrão dele. Bom, essa daqui é a altura que eu vou deixar para desktop, quando as telas forem maiores. Então vamos fazer aqui, chamar o nosso tema, breakpoints, pontos de quebra. E eu vou colocar que isso daqui vai ser uma estilização quando ele for maior, quando ele for acima, né, de um tamanho médio. Vou colocar aqui chaves e vamos jogar isso daqui aqui dentro. Um atalho muito legal para a gente utilizar, ao invés de ter que tirar daqui, cortar e depois colar, é o seguinte. Você pode selecionar o elemento, segurar Alt e com a seta para cima e para baixo, que você pode mudar esse elemento onde você quiser. Bom, agora eu vou colocar a estilização para mobile. Quando a tela é pequena, eu quero alinhar esse logo aqui ao centro. Então eu posso copiar isso daqui e colocar agora down, quando ele for abaixo de um tamanho médio. Eu também vou acessar o multibar root, vou colocar aqui display flex e vou mandar ele justificar o conteúdo, justify content, ao centro. Agora vamos estilizar a nossa imagem. Aqui na imagem eu vou colocar por padrão um tamanho de 25 pixels. Eu também vou colocar que quando ele tiver um tamanho maior que o tamanho médio, ou seja, telas maiores, ele vai ter aqui uma altura de 47 pixels. Então agora se a gente testar, grande a tela fica assim, e conforme a gente for diminuindo, ele fica dessa maneira. Só que lembre-se que a gente tinha aquele problema de quando a tela fica muito grande, o elemento ele fica muito encostado aqui à esquerda. E se a gente olhar o nosso produto final, quando a tela é muito grande, os elementos ficam alinhados aqui ao centro. Lembre-se que a gente utilizou um elemento chamado container. Então, vamos fazer o seguinte. Bom, eu ainda quero esse elemento toolbar, porque, como eu disse, é ele que a gente usa aqui no Material UI para colocar elementos dentro de uma app bar. E ele também já tem toda essa centralização vertical que a gente nem precisou se preocupar. Mas eu também quero que ele use o elemento de container. Uma coisa muito legal aqui do Material UI é que ele possibilita que a gente pegue um componente e mande ele utilizar um outro elemento na hora da renderização. Basta eu passar aqui a propriedade component e daí eu passo aquele elemento container que a gente aprendeu quando a gente utilizou aqui para criar o ambiente seguro. Então vamos importar ele aqui do Material UI. Container. Ele vai, então, ter o componente toolbar, que também vai usar o elemento container. Então veja agora que ele limitou a largura do elemento. Agora vamos criar os elementos que servem para exibir os dados aqui das diaristas. Aqui em UI Components, eu vou criar aqui dentro de Data Display uma outra pasta que eu vou dar o nome de User Information. E vamos criar os arquivos User Information.sx
e User Information Style TestX. No User Information, vamos importar o React, criar o componente e exportar. Já aqui no arquivo de estilização, vamos importar o Styled e vamos começar a estilizar. Mas antes, vamos já importar aqui o nosso componente User Information para a nossa tela para a gente ver como está ficando. Vamos ver aqui então no index.txt e vamos importar User Information from UI Components Data Display User Information. Aí a gente não está usando esse head aqui, né? A gente pode tirar ele. Então vamos vir aqui. Eu vou criar aqui um container para o nosso elemento, que eu vou chamar de User Information Container. Eu vou usar uma div mesmo. E dentro desse container, veja que a gente vai ter outros 4 elementos. O avatar do usuário, que pode mostrar a letra inicial do nome ou a foto, o nome do usuário, a avaliação e um elemento de descrição onde a gente pode colocar qualquer coisa. Aqui no caso, a gente vai colocar o nome da cidade. Então eu também vou criar um aqui. A gente colocar o nome do usuário, vou colocar aqui com o nome de user name, vou deixar como uma div mesmo. A descrição vou chamar de user description. O avatar vou chamar de avatar styled, porque a gente vai pegar um outro elemento que também vai se chamar avatar, então não pode ter nome repetido. Vou colocar aqui com esse nome de avatar estilizado, né? E a avaliação, que se chama rating. Seguindo a mesma ideia, eu vou dar o nome de rating styled. Por enquanto eu deixei tudo como div, depois a gente arruma. É só para a gente já poder importar eles aqui. Então vamos colocar aqui, import user information container, user name, user description, avatar styled e rating styled from e do arquivo que está aqui. Então, como eu disse, o user information container vai ser o container do nosso componente. Dentro, a gente vai colocar os outros elementos. Primeiro eu vou colocar o avatar styled, que é a nossa foto, vou colocar o nome do usuário, enquanto vou colocar um nome fixo aqui, o rating styled e o user description. Agora vamos ajustar os componentes que a gente vai utilizar de verdade aqui. Primeiro, esse avatar styled vai ser um componente chamado avatar lá do Material UI. Então vamos importar aqui avatar from Material UI Core. Vou passar ele aqui então para estilização. Veja que ele até já apareceu aqui. Então aqui na estrutura eu vou passar uma imagem para ele. Se você tiver uma conta no GitHub, você pode colocar o endereço do seu próprio perfil e colocar aqui no final do nome do usuário .png, que ele vai retornar a sua foto de usuário. E eu também vou importar o componente rating, para a gente fazer a avaliação. E vou passar aqui no rating styled. Vamos voltar para cá e veja que ele deixa a gente então escolher uma avaliação. Só que isso daqui é só para a gente exibir. Eu não quero permitir que o usuário mude a avaliação. Então a gente pode aqui, no componente de rating, colocar read only, ou seja, apenas leitura. Veja que agora ele não deixa mais eu editar. Vamos colocar um valor aqui para ele. Vou colocar aqui um valor 3. E na descrição, eu vou colocar aqui o nome de uma cidade. Vou colocar aqui, São Paulo. Bom, a estrutura já está pronta, só que não faz sentido a gente ficar deixando os nomes aqui, os valores, tudo fixos, né? A gente precisa permitir que esse componente ele seja reutilizável. Então a gente vai colocar esses valores sendo recebidos aqui pelas propriedades. E a gente já aprendeu. A gente precisa declarar aqui no TypeScript a interface. Eu vou colocar aqui, então, User Information Props. Vamos copiar aqui para ser mais rápido. Colocar aqui Props. E declarar, então, o que a gente vai poder receber aqui nesse componente. Eu vou colocar que a gente pode receber uma foto. Vou chamar de Picture. E ela tem que ser uma string. É o caminho da foto. Vai receber um nome. Vou colocar aqui Name. Também vai ser string. Vai ter uma avaliação, vou colocar aqui rating, que vai ser do tipo número, number, e uma descrição, description. Eu vou colocar como opcional e deixar como string. Então agora a gente tem que declarar essa interface aqui no componente. E como a gente aprendeu, a gente coloca aqui 2 pontos, react.fc, menor, maior, e aqui dentro a gente coloca User Information Props. A gente pode vir aqui e trocar agora os valores que a gente tinha colocado. Por exemplo, aqui na foto, a gente vai colocar, então, props.picture. Aqui no nome, a gente vai colocar props.name. Aqui na avaliação, a gente vai colocar props.rating.
E na descrição, a gente coloca aqui, abre chaves, props.description. A gente também tem outra opção, que é de extrair as variáveis aqui dentro do objeto props. Como a gente aprendeu quando a gente está escrevendo lá o nosso tema, a gente pode vir aqui, no lugar de props, abrir chaves e já extrair aqui name, picture, pattern, description. A gente não precisa ficar repetindo o props aqui em todos os lugares. Bom, agora o nosso componente voltou a ficar vazio porque a gente não está passando esses valores. Vamos passar lá no index. Então, lembrando o atalho Ctrl P, vamos procurar aqui o arquivo index. E está aqui, ele está até dando erro porque está faltando passar as propriedades que a gente acabou de declarar. Vamos colocar aqui então, name, vou colocar meu nome, picture, vou colocar aqui a minha foto, rating, vou colocar 3, e description, eu vou colocar aqui São Paulo. Para assim, o componente voltou a aparecer aqui, e se a gente quiser, a gente pode até copiar aqui nosso componente e colocar outro nome. Aí está aqui o nosso componente reutilizável. Vamos começar a estilizar ele agora. Vou fechar aqui e vamos vir aqui agora para a parte do Style. Mas antes deixa eu mostrar uma coisa legal desse componente de avatar. Se ele não tiver uma imagem, ele pode mostrar uma letra. Então, ao invés de deixar a tag só fechando nela mesma, eu vou colocar para ele ter uma tag de fechamento. Eu vou colocar aqui, eu vou tirar essa imagem por enquanto, só para mostrar, e vou colocar aqui uma letra aqui dentro. Então, veja, quando não tem foto, ele mostra a letra. Então, eu vou colocar aqui para ele mostrar name. Vou pegar a primeira letra. Para isso, a gente pega aqui, ó, colchetes, posição 0, que é a primeira letra aqui dessa string. Então, ele vai aparecer a letra A, porque a gente está passando aqui o nome Akira. Eu vou voltar a foto aqui. Então, se essa foto não carregar, ou se o usuário não tiver uma foto, por padrão, ele vai exibir a primeira letra do nome. Agora sim, vamos continuar aqui, então, iniciar a estilização. Aqui para o nome, eu vou deixar a fonte um pouco mais grossa. Eu vou mudar a cor aqui, pegar lá do tema, acessar as cores, texto, pegar a cor de texto primário. E daí ele vai ficar um pouquinho mais claro. Para o tamanho da fonte, eu também vou acessar o tema, acessar a parte de tipografia, pegar o tamanho do body 2. Para a parte da descrição, eu vou copiar a cor e o tamanho da fonte, só que aqui na parte da cor, ao invés do texto primário, eu vou pegar o texto secundário, que é um pouquinho mais claro. Aliás, essa é uma ótima dica caso você precise mostrar hierarquia entre dois elementos. No caso aqui, o nome é um elemento principal e aqui a descrição é um elemento secundário. Veja que os dois textos têm o mesmo tamanho de fonte e mesmo assim eles mostram hierarquia, simplesmente porque um está mais escuro e também mais grosso, né, do que o outro. Então, quando você tem pouco espaço, ao invés de mostrar a hierarquia colocando uma letra maior que a outra, simplesmente deixe uma letra mais clara ou mais escura que a outra. Isso vai mostrar a hierarquia. Bom, agora vamos mudar o tamanho aqui das estrelinhas. Elas também são feitas utilizando ícones. Então, a gente pode alterar o tamanho delas alterando a propriedade font size. Eu vou colocar aqui 14 pixels. Daqui a pouco a gente ajusta aqui o avatar. Agora vamos aprender a posicionar cada um desses elementos aqui utilizando o CSS Grid. Vamos entender primeiro qual que vai ser a ideia. Veja então que aqui a gente tem o nosso container, e daí a gente tem dentro dele 4 elementos: a avatar, o nome, a avaliação com as estrelinhas e a descrição. O que a gente vai fazer é declarar esse container aqui como um elemento de grid. Então vamos vir aqui, nosso User Information Container, e colocar aqui Display Grid. Agora que ele é uma grid ou uma grade, a gente precisa definir quantas colunas ele vai ter. Então veja só, aqui no produto final a gente tem 2 colunas. Então veja que no produto final a gente tem 2 colunas, essa e essa. Então para isso a gente vem aqui e declara grid template columns, quantas colunas. E a gente declara essas colunas definindo o tamanho delas. Eu vou colocar aqui primeiro 60 pixels e um FR. Eu estou indicando que a primeira coluna tem 60 pixels de largura e o resto, um FR significa uma fração. Ele vai preencher todo o resto que ficou ali disponível. E agora nós vamos definir quantas linhas a gente vai usar. Veja que a gente tem 3 linhas. Então eu vou colocar aqui grid template rows. Daí a mesma ideia, a gente vai definindo qual o tamanho de cada uma das linhas. Eu quero deixar um tamanho automático, ou seja, vai depender do conteúdo de cada uma das linhas.
a gente poderia fazer assim, alto, alto, alto. Só que já que eu estou repetindo isso daqui 3 vezes, é muito mais fácil eu usar uma função de repetição do CSS. E a gente pode escrever assim, repeat. Primeiro a gente indica quantas vezes a gente quer repetir, eu quero 3, e eu coloco aqui alto, qual que é o valor. Se eu quisesse 3 linhas de 40 pixels, eu poderia colocar aqui, ó, 40 pixels. A gente quer alto 3 vezes, então a gente vai colocar aqui, repeat, alto. Bom, ele já começou aqui a querer encaixar os elementos, mas ainda não está na posição certa. E para isso tem um jeito muito simples da gente fazer. A gente vai nomear cada uma das áreas. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vem aqui e declara grid template areas. Então a gente começa a escrever o nome das áreas. O nome pode ser o que você quiser. Eu vou colocar aqui avatar name. Vai ser a minha primeira linha. A primeira linha, então, vai ter o avatar e o nome. Você pode ver aqui, ó, no projeto já completo, que realmente aqui na primeira linha, ó, a gente tem aqui o avatar e o nome. E na segunda linha, a gente tem o avatar e a avaliação. E na terceira linha, a gente tem o avatar, ainda ocupando espaço ali, e a descrição. Então vamos escrever isso. Avatar name. Na outra linha, a gente pula a linha, sem vírgula, sem ponto e vírgula, nada. Só pula a linha. Avatar e a avaliação, que eu vou chamar aqui de rating. E na outra linha, a gente vai colocar avatar e vou chamar aqui de description. Cada grupo que você escrever dentro de aspas vai ser uma linha. Então, não tem problema você colocar tudo na mesma linha. Só que fica mais difícil de entender. Pelo menos desse jeito, pulando linha, ele vai ficar mais parecido com o resultado que a gente vai ter aqui. E daí acabou a linha, a gente coloca aqui, ponto e vírgula. Mas ainda não aconteceu nada, porque não tem como o navegador adivinhar qual elemento vai para cada área. E a gente resolve isso utilizando a propriedade gridArea. Então, aqui em username, eu vou declarar que é para ele ir para o gridArea name. Então, veja que é exatamente o mesmo nome que a gente declarou aqui no grid template areas. Na hora que eu salvar, ele vai para o lugar que a gente definiu. Vamos agora fazer a mesma coisa para o description. Então, grid area description. Veja que ele até já veio aqui para o lugar dele. Vamos colocar aqui o avatar, grid area avatar. E agora o rating. Grid area rating. Então o que a gente fez é basicamente isso que você está vendo agora na sua tela. A gente criou uma grade, definimos os tamanhos, qual o nome de cada área e também dissemos para cada elemento a qual área ele pertence. Agora vamos continuar a estilização. Aqui no nosso container eu vou colocar uma cor de fundo. Vou colocar aqui um background color, então. Vamos acessar o nosso tema. Eu vou colocar aqui palette, a lista de cinzas, que a gente acessa aqui em gray. Ele tem o 50, o 100, o 200, por aí vai. O 50 é o cinza mais clarinho que ele tem. Tá aqui, já apareceu. Agora vamos colocar uma margem interna para ele não ficar, para os elementos não ficarem todos aqui grudados. Vou colocar aqui pattern. Novamente, vamos acessar o nosso tema e vou acessar a função spacing e vou colocar aqui 3. Darei um espaçamento aqui internamente. Agora, veja que esses elementos eles ainda não estão alinhados. Ó, o avatar ele está aqui na parte de cima. Vamos centralizar ele verticalmente. Para isso, a gente vai vir aqui e colocar Align, Items, Center. Com isso, a gente alinha os elementos ao centro verticalmente. Veja que os elementos ainda estão muito grudados. A gente pode utilizar a propriedade Gap para poder dar um espaço ali. Vamos de novo acessar a template. Eu vou colocar aqui 2. Veja que ele espaçou todo mundo aqui com 16 pixels, porque a gente colocou 2, né? 2 vezes 8. Tá, e se eu quiser colocar um espaçamento diferente entre horizontal e vertical? Bom, a gente pode também. Vamos colocar um outro aqui, ó. Theme, spacing. Eu vou colocar aqui ponto 5. E vamos concatenar aqui com uma string vazia para ele dar um espaço entre os dois valores. Então veja que esse daqui primeiro é o espaço das linhas. E esse aqui é o espaço das colunas. Se a gente aumentar aqui, ele até separa mais aqui. Então vamos deixar aqui 2. Continuando então a nossa estilização, vamos vir aqui para o avatar. Vamos colocar aqui uma largura de 100%
Isso vai fazer com que o nosso avatar fique do tamanho 100% disponível aqui pela grid. Só que veja que ele deu uma esticada. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar para a altura dele não ficar definida, porque esse elemento ele já tem uma altura definida aqui. Então, colocando initial para o valor padrão inicial que o navegador já define para todos os elementos. E para ter certeza que ele sempre vai ficar assim, redondinho, eu vou colocar aqui um aspect ratio, para ele manter a proporção. Vou colocar de 1, ou seja, a largura e a altura sempre vão ser iguais. Ele nunca vai esticar. Bom, então a gente chegou ao final da primeira aula aqui da semana Multistack da TreinaWeb. Se você gostou, não deixa de comentar aqui embaixo, hein? É muito legal receber o feedback de vocês. Nessa aula a gente conheceu ali a arquitetura geral, algumas tecnologias, conceitos e também desenvolvemos a primeira parte da interface da nossa aplicação web. Lembrando que as aulas só vão ficar disponíveis até domingo, dia 20 de junho. E não se esqueça que para fixar tudo isso aqui que a gente viu, é praticando. Então, se necessário, volta lá na aula, revisa quantas vezes for preciso e lembrando que a gente também vai estar à disposição lá no Discord para qualquer dúvida. Bom, então eu te vejo depois de amanhã na segunda aula, onde a gente vai aprender a criar os componentes para exibir as diaristas, além de buscar dados em uma API. Até lá!